Você já se pegou hesitando antes de descer de uma calçada, ou se sentindo inseguro no chão da sua cozinha, como se o solo não estivesse totalmente firme sob seus pés. Não é apenas coisa da sua cabeça. Para muitas pessoas com mais de 60 anos, algo tão simples quanto caminhar, algo que fazemos desde que éramos crianças, torna-se surpreendentemente complicado. Não porque esquecemos como fazer, mas porque os pequenos sistemas de alerta do nosso corpo começam a falhar. E é nesse momento que o risco de queda se infiltra, silenciosamente, sem muito alarde. Mas e se eu te dissesse que existem truques simples e suaves de caminhada que podem fazer você se sentir mais firme, até mais forte, a cada passo? Truques que não exigem uma matrícula na academia, equipamentos sofisticados ou horas de prática. Apenas um pouco de consciência, alguns ajustes e uma renovada conexão entre seu cérebro e seu corpo. Cair não é apenas sobre se machucar, é sobre o que vem depois, a perda da independência, o medo de caminhar novamente, a sensação de fragilidade quando, por dentro, você ainda se sente forte. É por isso que este vídeo é tão importante, porque hoje não estamos apenas falando sobre como prevenir quedas, estamos falando sobre como caminhar como alguém que confia em seu corpo novamente. E isso começa com a primeira mudança simples, como você segura sua cabeça. Você pode se surpreender com o quanto a posição da sua cabeça controla tudo abaixo dela. A maioria das pessoas pensa que o equilíbrio começa nos pés ou nos joelhos, mas a verdade é que sua cabeça é o centro de comando, e para onde você a direciona decide como o resto do seu corpo reage. Pense nisso por um momento. Quando você olha para baixo, para os seus pés enquanto caminha, especialmente por longos períodos, seu corpo naturalmente se curva para frente. Sua coluna se arredonda, seus ombros se encurvam e seu peito se afunda. Pode parecer que você está sendo cauteloso, mas o que você realmente está fazendo é desestabilizar toda a sua postura. E aqui está o detalhe. Essa postura encurvada empurra seu centro de gravidade para frente e para baixo, colocando mais pressão nas suas articulações e limitando sua capacidade de reagir rapidamente. Isso também estreita seu campo de visão, tornando mais fácil perder algo bem na sua frente, como um degrau ou a borda de um tapete. É assim que pequenos tropeços se tornam grandes problemas. Agora, não estou dizendo que você nunca deve olhar para baixo. Claro, precisamos estar cientes do que está sob nossos pés. Mas especialistas em equilíbrio frequentemente recomendam o que chamam de regra Twain 80. Isso significa manter o olhar à frente, cerca de 3 a 5 metros à frente, durante 80% do seu tempo de caminhada, e olhar para baixo apenas cerca de 20% do tempo, quando necessário. É uma mudança mental que incentiva uma postura ereta, um tempo de reação mais rápido e um melhor engajamento do core. Uma mulher com quem conversei, Marlene, 74 anos, de Idaho, disse que sua confiança mudou quase da noite para o dia apenas ao levantar o olhar. Ela costumava andar pelo jardim, com os olhos grudados em seus chinelos, aterrorizada com a possibilidade de tropeçar. Seu fisioterapeuta gentilmente pediu que ela liderasse com o queixo, e ela começou a praticar isso em suas caminhadas matinais. Uma semana depois, ela chamou isso de seu aparelho invisível. Esse é o poder da consciência da cabeça. Quando seus olhos olham para frente, seu corpo segue com graça e força. E enquanto falamos sobre alinhamento corporal, vamos passar para uma parte da sua caminhada que é ainda mais subestimada: seus braços. Sim, seus braços. Muitas pessoas esquecem que eles são parte da equação da caminhada. Mas na realidade, como você USA seus braços pode fazer a diferença entre se sentir instável ou firme. Aqui está o que tende a acontecer à medida que envelhecemos. Nós nos tornamos rígidos, não apenas nas articulações, mas em nossos hábitos. Nossos braços ficam pendurados ao lado do corpo ou, pior, congelam. Às vezes estamos carregando algo, como uma bolsa ou uma bengala, e paramos de deixar nossos braços se moverem naturalmente. Essa imobilidade desestabiliza todo o nosso ritmo. Caminhar se torna rígido em vez de fluido. E, de repente, é mais fácil perder o equilíbrio. Veja,
Nossos braços são feitos para balançar em oposição às nossas pernas. Quando seu pé esquerdo avança, seu braço direito deve naturalmente balançar para frente também, como um sistema de contrapeso embutido. Isso ajuda a redistribuir o impulso e mantém seu centro de gravidade equilibrado. É a maneira do seu corpo evitar que você se incline muito para um lado, e quando você perde esse balanço, perde essa proteção. Um homem que conheci uma vez, Gordon, 81 anos, que mora nos arredores de Tulsa, desenvolveu o hábito de caminhar com os braços completamente rígidos. Ele teve uma lesão no ombro anos atrás e estava nervoso em movê-lo. Mas depois de trabalhar com um terapeuta em casa e fazer apenas algumas semanas de balanços suaves dos braços, ele disse que se sentia mais estável do que há anos. Não porque suas pernas ficaram mais fortes, mas porque ele finalmente permitiu que seus braços fizessem seu trabalho novamente. Então, aqui está uma pequena, mas poderosa coisa que você pode fazer a partir de hoje. Pratique seu balanço de braços. Você não precisa exagerar. Apenas relaxe os ombros, mantenha os cotovelos levemente dobrados e deixe seus braços balançarem suavemente enquanto caminha. Certifique-se de que ambos os lados estão se movendo, mesmo que um braço esteja um pouco mais rígido. Cada pequeno esforço conta. E se você usar uma bengala ou andador, tente alternar as mãos quando possível, ou incorpore sessões curtas de caminhada sem o dispositivo, sob supervisão, é claro, para manter o ritmo do seu corpo vivo. Agora, vamos falar sobre algo que pode parecer quase básico, mas é na verdade uma das maiores mudanças no jogo para prevenir quedas, como seu pé toca o chão. Muitos idosos, sem saber, começam a andar com os pés planos, ou pior, aterrissando com os dedos dos pés primeiro. Pode parecer mais seguro porque desacelera você, mas ironicamente aumenta o risco de tropeços. Por quê? Porque esse movimento ignora o sistema natural de absorção de choque do corpo. Seu calcanhar é projetado para fazer o primeiro contato. Então, o movimento rola através do arco até a bola do pé e finalmente empurra com os dedos. Isso é o que mantém seu passo suave e controlado. Quando você ignora esse movimento do calcanhar para os dedos, tudo fica um pouco confuso. Seus músculos não se ativam na ordem correta. Seu tornozelo não se estabiliza adequadamente. Seu passo se torna curto, irregular e instável. Aqui está uma maneira simples de reeducar seu corpo. Caminhe lentamente sobre uma superfície macia, como um tapete ou um tapete de yoga, descalço, ou de meias com aderência. Sinta seu calcanhar tocar primeiro, depois role até os dedos. Você não precisa fazer isso de forma dramática. Apenas tome consciência. Com o tempo, essa memória muscular voltará e seus pés começarão a caminhar de forma mais natural, como costumavam fazer. Joan, uma mulher de 78 anos que estava aterrorizada com a possibilidade de cair em sua cozinha de azulejos, começou a fazer esse pequeno exercício durante seus programas de TV favoritos. Apenas 5 minutos por dia. E você sabe o quê? Ela me enviou um e-mail 2 meses depois dizendo que agora dança naquela mesma cozinha todo domingo de manhã. Essa é a beleza dessas técnicas. Elas não são grandes soluções chamativas. São mudanças sutis que devolvem ao seu corpo o controle que ele tinha antes. Sem medicamentos, sem equipamentos sofisticados, apenas através da intenção e da prática suave. Se alguma dessas informações está começando a ressoar com você, se você sentiu tensão enquanto caminha ou se preocupa com o próximo tropeço, então você está no lugar certo. Esses não são apenas truques de caminhada. Eles são ferramentas de confiança. E você absolutamente merece se sentir forte e seguro a cada passo que dá. Há algo reconfortante em pequenos passos. Não apenas metaforicamente, mas literalmente. Quando éramos mais jovens, passos longos nos faziam sentir confiantes. Caminhávamos com propósito, urgência, uma espécie de entusiasmo para ir de um lugar a outro. Mas a verdade é que, após certa idade, esses passos mais longos podem se tornar silenciosamente arriscados. Não porque estamos fracos, mas porque nosso corpo muda de maneiras que tornam os movimentos grandes menos estáveis do que costumavam ser. E o que antes nos ajudava a nos mover mais rápido, agora nos deixa mais vulneráveis a quedas,
É por isso que um dos truques de caminhada mais negligenciados para os idosos é este: dê passos menores e mais intencionais. Pode parecer simples demais para importar, mas encurtar seu passo é uma das maneiras mais eficazes e imediatas de se sentir mais firme sobre seus pés. Aqui está o porquê. Passos longos deslocam seu peso muito para trás do pé que está pisando. Imagine caminhar e tentar alcançar muito à frente. Sua perna da frente acaba fazendo todo o trabalho para suportar seu peso, enquanto sua perna de trás luta para acompanhar. Isso desestabiliza seu ritmo e, mais importante, atrasa seu tempo de reação. Se você de repente pisa em um tapete solto ou em uma fenda na calçada, seu corpo não tem tempo suficiente para se corrigir. É aí que os escorregões acontecem. Por outro lado, passos pequenos ajudam a manter seu peso centrado sobre suas pernas. É como dirigir com as duas mãos no volante em vez de uma. Seu controle melhora, sua consciência se aguça e você está mais preparado para mudanças inesperadas. Quando você dá passos mais curtos, sua parte superior do corpo também permanece mais ereta, o que seu ouvido interno e sistema de equilíbrio adoram. Tudo começa a funcionar em conjunto novamente. Havia um homem que conheci recentemente, Clarence, 79 anos, de Atlanta. Ele foi ativo a vida toda, adorava fazer trilhas com seus netos, mas começou a se sentir instável em terrenos irregulares. Ele achou que talvez suas pernas estivessem apenas cansadas, mas um terapeuta apontou algo surpreendente. O passo de Clarence era longo demais para seu equilíbrio atual. Assim que ele começou a praticar passos mais curtos, ele me disse que sentia como se seus pés finalmente estivessem ao seu lado novamente. Ele podia sentir o chão. Ele podia confiar nele. Um pequeno truque que você pode tentar em casa é caminhar por um corredor e contar quantos passos leva para ir de uma extremidade à outra. Depois, repita com passos ligeiramente mais curtos e rápidos. Se sua contagem de passos aumentar, mas a caminhada parecer mais suave, você está fazendo certo. Não se trata de andar mais rápido. Trata-se de andar de forma mais inteligente. Se você usa uma bengala ou andador, o mesmo princípio se aplica. Mantenha o dispositivo apenas um pequeno passo à sua frente, não muito à frente. Quando está muito à frente, ele desalinhar seu peso e cria um atraso entre seu passo e seu suporte. Mas quando fica próximo, logo à frente do seu passo, seus movimentos permanecem compactos e estáveis. Agora, vamos passar para algo que muitos idosos não conectam com a caminhada, mas que está profundamente ligado a como você se sente seguro e equilibrado. Sua força do core. A maioria das pessoas pensa em força do core e imagina atletas fazendo abdominais ou pessoas levantando pesos na academia, mas não é disso que estamos falando aqui. A força do core, para você, simplesmente significa ativar os músculos do seu abdômen, parte inferior das costas e quadris, para ajudar a manter sua coluna alinhada e seu corpo ereto. É seu âncora interna, e sem ela, tudo o mais trabalha mais para evitar que você tombe. Quando seu core está fraco, suas pernas têm que compensar demais. Suas costas começam a se curvar, seus ombros caem e seus passos se tornam instáveis. É quando pequenos erros levam a quedas. Mas quando seu core está ativado, mesmo que apenas um pouco, é como apertar um botão. Seus movimentos se tornam mais firmes, seu corpo se torna mais responsivo e sua confiança aumenta. Uma mulher chamada Ingrid, 82 anos, de Minnesota, me contou que costumava evitar caminhar até sua caixa de correio porque se sentia tão desequilibrada, mesmo com um andador. Seu médico não sugeriu uma rotina de exercício sofisticada. Em vez disso, eles começaram pequeno. Todas as manhãs, enquanto escovava os dentes, ela puxava suavemente seu umbigo em direção à coluna e segurava por 10 segundos. Isso é tudo. Um mês depois, ela disse que podia sentir seu core ativando-se ao longo do dia, especialmente enquanto caminhava. E sim, agora ela faz essa caminhada até a caixa de correio todas as manhãs, sem precisar do andador. Você também pode começar isso agora, onde quer que esteja. Basta sentar ou ficar em pé ereto, colocar uma mão sobre o estômago e contrair suavemente os músculos abdominais, como se estivesse se preparando para um leve toque. Segure por 5 a 10 segundos e depois relaxe. Faça isso algumas vezes ao dia.
Outra opção suave é ficar perto de um balcão ou superfície firme, levantar um pé a 1 polegada do chão, enquanto mantém suas costas eretas e equilibrar por alguns segundos. Esse movimento silencioso ativa seu core e lembra seu cérebro: estou no controle. E aqui está a coisa bonita. Ninguém pode ver você fazendo isso. Você está construindo força invisivelmente, silenciosamente, poderosamente. Você não precisa fazer abdominais ou flexões. Você não precisa de um personal trainer. Você só precisa lembrar que seu centro importa, porque quanto mais engajado seu core estiver, mais firme você se sentirá. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Agora vamos falar sobre algo um pouco inesperado: o próprio chão. Não apenas do que é feito, mas como seu cérebro reage a ele. À medida que envelhecemos, nossa capacidade de ajustar rapidamente as mudanças no ambiente diminui um pouco. Não dramaticamente, mas o suficiente para importar. E uma das causas mais sutis e traiçoeiras de quedas é esta: não perceber uma pequena mudança no chão sob seus pés. Não são as grandes escadas ou os degraus altos que causam mais problemas. São as coisas simples: a transição do carpete para o azulejo, a sombra de um corredor, um trecho brilhante de piso laminado que desestabiliza sua percepção de profundidade. Seu cérebro precisa de tempo para processar novas superfícies. Mas se você estiver caminhando no piloto automático, seu pé pode não responder rápido o suficiente. É por isso que um dos truques mais inteligentes que você pode usar é a rotulagem mental. Antes de pisar em um novo tipo de piso, simplesmente diga a palavra em sua cabeça: carpete, azulejo, subir. Não se trata da palavra, trata-se de ativar sua consciência. Walter, um motorista de caminhão aposentado na casa dos 70, me contou que começou a fazer isso depois de uma queda no banheiro. Agora, toda vez que ele entra na cozinha, ele diz silenciosamente linóleo em sua mente. Isso o lembra de desacelerar, prestar atenção e ajustar seus passos. E funciona. Sem quedas desde então. Você pode tentar isso agora mesmo. Caminhe pela sua casa e nomeie cada tipo de piso à medida que transita. Com o tempo, isso se torna uma segunda natureza, como colocar o cinto de segurança ao entrar no carro. Isso traz sua atenção de volta ao seu corpo. E aquela pequena faísca de atenção plena. É isso que mantém você em pé. Se você usa bifocais, aqui está outra dica. Tenha cuidado extra ao descer. A maneira como os bifocais dobram a luz pode distorcer ligeiramente como você vê o chão. Sempre espere um momento extra antes de descer de calçadas ou escadas. Deixe seu pé sentir a borda antes de confiar no que seus olhos estão dizendo. Essa pausa, mesmo que apenas 1 segundo, pode economizar semanas de recuperação. Cair não é um sinal de fraqueza. É um sinal de que algo pequeno foi perdido. Um olhar, uma mudança, uma reação. Mas quando você caminha com consciência, com seu core ativado, com seu olhar à frente e seus passos pequenos, você retoma seu poder. Você caminha não com medo, mas com força silenciosa. Você ficaria surpreso com quantas quedas acontecem não porque alguém tropeçou em algo, mas porque virou rápido demais. Um giro rápido para pegar o telefone ou verificar o fogão pode desequilibrar até mesmo um idoso forte. É por isso que o 6º e último truque de caminhada é todo sobre dominar a arte de virar com segurança. É um movimento pequeno que carrega um grande risco se feito errado, mas com a consciência certa, torna-se uma parte simples e segura do movimento diário. Aqui está o truque. Nunca torça seu corpo superior de um lado, enquanto seus pés permanecem apontando para o outro. Isso é uma receita para problemas. Em vez disso, pense em todo o seu corpo. Ombros, quadris, joelhos e pés, girando como uma unidade. Como se você fosse uma árvore suave e graciosa, balançando em vez de quebrar. Dê passos pequenos para reposicionar seus pés na direção que deseja virar, e só então gire seu corpo. Se você estiver de meias em um chão liso, vá ainda mais devagar para evitar escorregões. Isso não é ser lento, é ser inteligente. Isso é especialmente importante durante caminhadas noturnas para o banheiro, quando você está sonolento e menos consciente. Muitas pessoas caem durante aquelas horas silenciosas e intermediárias.
O caminho para o banheiro deve ser iluminado com luzes noturnas suaves. Algumas luzes plugadas ao longo da parede podem guiá-lo sem ofuscar seus olhos. Pense nelas como luzes de pista para sua segurança. E sempre mantenha chinelos ou sapatos antiderrapantes ao lado da cama. Nunca ande descalço, não importa quão curta seja a distância. Agora vamos falar sobre o que está sob seus pés. O piso importa mais do que as pessoas percebem. Tapetes são bonitos, mas mortais se não estiverem fixos. Quantas vezes o dedo do pé de alguém pegou a borda de um tapete e o fez voar? Se ele estiver enrolado, remova-o. Se ele escorregar, coloque um tapete antiderrapante. Melhor ainda, simplifique seu piso. Superfícies lisas e uniformes são suas melhores amigas. E se você usar um andador ou bengala, certifique-se de que as pontas de borracha estão intactas. Pontas desgastadas perdem a aderência como pneus velhos em uma estrada molhada. Há algo profundamente humano em querer fazer as coisas por conta própria, mesmo quando sabemos que é arriscado. E essa independência é preciosa. Mas o objetivo não é apenas caminhar. É caminhar com confiança, sabendo que seu corpo está ao seu lado. Você ainda pode ser forte, estável e estiloso sem se colocar em risco. Na verdade, muitos idosos relatam se sentir mais empoderados quando usam ferramentas como bastões de caminhada ou bengalas. Não menos. Eles dizem que isso lhes dá liberdade, não limites. E aqui está uma verdade pouco conhecida. Caminhar com bastões, como bastões de caminhada nórdica, realmente melhora a postura e ativa seus braços, ajudando na circulação, força e estabilidade. Se você já viu pessoas mais velhas fazendo trilhas com esses bastões, elas não parecem frágeis. Elas parecem poderosas, como se soubessem o que estão fazendo. Porque elas sabem. Não é uma muleta, é uma técnica. Agora, e se você estiver fazendo todas essas coisas certas, mas ainda não se sentir seguro? É aí que entram os exercícios de equilíbrio. Eles não precisam ser complicados. Ficar em um pé por 10 segundos perto de um balcão da cozinha, ou mudar suavemente seu peso de um lado para o outro enquanto escova os dentes, tudo isso ajuda a reeducar o senso de equilíbrio do seu corpo. Até mesmo marchar lentamente no lugar, levantando os joelhos um pouco mais alto do que o normal, lembra seus músculos como o estabilizar. Uma mulher com quem conversei, de 84 anos e muito perspicaz, me disse: "Eu marcho em frente à TV durante os comerciais em vez de sentar. Mantém minhas pernas fortes e eu nem penso nisso." Esse é o espírito, transformando momentos do dia a dia em hábitos saudáveis. Você não precisa de uma matrícula na academia ou rotinas complicadas. Apenas torne seus movimentos intencionais. Antes de dar um passo, pense sobre seu equilíbrio. Antes de alcançar, verifique sua postura. Essa pequena pausa pode prevenir uma grande queda. Não é paranoia, é sabedoria. Às vezes, também ajuda a conversar com seu corpo. Não em voz alta, a menos que você queira, mas mentalmente. Dizer: "Ok, agora eu vou ficar em pé. Vamos nos centrar." Ou, "Estamos virando à esquerda. Pés primeiro, depois ombros." Esses pequenos comandos verbais ajudam a reprogramar o cérebro e trazem seu foco para o momento. Atletas usam esse truque. Dançarinos também. E por que não os idosos? Você é tão capaz de um movimento gracioso e equilibrado. E por último, não deixe o medo roubar sua alegria de caminhar. Sim, quedas são reais. Sim, elas podem mudar vidas em um instante. Mas o medo nos faz congelar. E a imobilidade é o verdadeiro perigo. O movimento é medicina. Caminhar não é apenas um ato físico, é um ato de independência, de confiança, da própria vida. A chave é caminhar de forma inteligente, não apenas caminhar mais. Então, seja você passeando pelo seu jardim, indo até a caixa de correio ou caminhando em volta da sala de estar, caminhe com orgulho, preparação e tranquilidade. Você conquistou cada passo. E antes de encerrarmos, se este vídeo lhe deu alguma visão útil, ficaríamos verdadeiramente gratos se você o curtisse. Se você quiser mais conteúdo como este, caloroso, prático e feito especialmente para você, considere se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nada, porque sua jornada importa e estamos aqui para caminhar ao seu lado. Mantenha-se firme, mantenha-se forte e, como sempre, cuide de si mesmo.